Então aqui eu monto meu bolo. Primeira coisa, como que eu vou fazer para o meu bolo ficar certinho como se fosse um isopor? Você vai assar o seu bolo, vai cortar esse bolo em várias camadas, tá? E vai montar ele dentro de um aro ou da própria assadeira que for assar, tá? Para montar na própria assadeira que for assar, a assadeira tem que ser, já ter a altura do bolo exata. Então se o bolo vai ter 8 ou 10 de altura, minha assadeira que eu assadeira tem que ter essa altura para poder ficar de uma vez só. Eu não posso prensar um, prensar outro, colocar o outro um em cima do outro. Não. Tem que prensar já de uma vez só para ficar já da altura exata. Tá? Não posso estar emendando bolos prensados. Tem que ter uma vez só. Tá? Caso ao contrário vocês não tenham assadeira, vocês podem estar utilizando os aros. Aros são bem mais altos. Vocês podem estar usando eles já tem 10, 12 de altura. Tá? Então para vocês eu indico que vocês usem o aro. Quando você tem dificuldade de encontrar uma assadeira de 40 centímetros, que é a assadeira maior, tá? Então você pode fazer várias assadeiras normais, mesmo sendo quadrada, retangular, para montar um bolo redondo. Tá? Por quê? Porque depois você vai colocar o seu aro em cima do tabuleiro, tá? Vai colocar uma camada de bolo, não importa se o bolo é redondo, se está válido, o que é, tá? Coloca a camada com a fatia, vai arrumando no fundo do aro, tá? Umedece, recheio, outra camada de bolo, umedece, recheio e assim por diante. Até ultrapassar o aro. Esse bolão pode ficar mais baixo que o aro. Tem que ficar mais ou menos 2 centímetros sobrando acima do aro. Tá? Pra quê? Porque na hora que a gente for prensar esse bolo vai descer dentro do aro, tá? E eu deixo ele prensadinho ali dentro, coloco o peso em cima e levo pra geladeira. Ele deixa de um dia pro outro. Tá? No aro é só você passar óleo nesse aro. Pega o óleo comum de cozinha, com um pouco de água, mistura, molha sua mão e passa em volta do aro para você montar esse bolo, para poder deslizar na hora que você tirar. Depois você aí vai para a geladeira. No dia seguinte de manhã, você dormir na geladeira. No dia seguinte de manhã, você tira esse bolo da geladeira, deixa ele voltar à temperatura ambiente, tá? Aí você vai tirar ele e vai puxar o ar, vai ficar certinho, tá? Voltou à temperatura ambiente, você passa uma camada de glacila, que é manteiga, margarina com açúcar, tá? Ou então um glacê de gordura vegetal, ou então uma camada de chantilly bem fininho, bem transparente, só para melar, tá? E aí você cobre ele com o glacê mármore, tá? Cobriu com o glacê mármore, deixa o glacê mármore certinho. Cobriu com o glacê mármore, aí você passa uma camada de gel de confeiteiro e cobre com a pasta americana. Ele vai ficar perfeito como se fosse um isopor. Tá? Então assim, essa parte aqui, aqui na aula eu dei a receitinha para você de pasta de glacê mármore, só que na realidade não entra no curso o glacê mármore. Geralmente o glacê mármore eu utilizo no curso do módulo 1, esse aqui seria o módulo 2. Tá? O módulo 1 que trabalha com bicos, chantilly, com glacê mármore, que a gente faz uma cobertura para poder aprender para você aprender. Feito esse processo, a fazer isso com todos. Cada um desses em cima de uma base. Tá? O que é essa base? Um disco de papelão laminado. O que seria esse papelão? Prato laminado. Bandeja. Né? Você pega dois. Se essa aqui tem 40, você vai pegar um prato maior. Eu só preciso só do fundo, não quero a lateral dele, a beiradinha dele, eu quero só o fundo do prato. Tá? Então tem 40, vou riscar um disco de 40, 2 discos de 40, um em cada prato. Recorto, depois eu colo fundo com fundo. Deixo bem colado. Tá? Pra quê? Vai ficar um disco de um lado laminado, do outro laminado. Deu pra entender? Então, esse bolo de 40 você monta em cima da base de vidro. Esse em cima de um disco de papelão, esse também em cima de um disco de papelão, esse em cima de um disco de papelão, esse em cima de um disco de papelão. Tá? Cada um do seu tamanho exato. Para poder suportar. Então assim, tirei o meu bolo, cobri com glacê mármore. Se eu sei que meu bolo tem 8 de altura, com glacê mármore vai para 10 de altura, então eu vou cortar 5 rolinhos de 10 de altura. Rolinho do quê? Pode ser de PVC, como pode ser o rolinho do papel filme, do papel manteiga, tá? Do alumínio, aquele rolinho. Do papel toalha não pode, que é muito mole. Tá? Fez isso, você cortou 5 rolinhos com 10 de altura, com 12 de altura que ficou o seu bolo, encapa com papel laminado, tá? E no bolo vai colocar 1, 2, 3, 4 e 1 no meio, tá? Vai girando, vai descendo o bolo, fica da altura do bolo, tá? Depois que você colocou esses rolinhos, aí que você vai cobrir com a pasta americana, esse rolinho fica dentro do bolo. Pra quê? Pra quando você vier com esse bolo em cima
prato que está embaixo dele vai apoiar em cima dos rolinhos, não tem como afundar. Só que antes de vocês colocarem sobre o outro, você passa um pouquinho de glacê real sobre o bolo para o prato colar no outro bolo. Deu para entender? E assim por diante, todos. Só não vai colocar rolinho nesse, porque esse aqui é o último. Tá bom? Deu para entender? Mesma forma que é esse, é o quadrado, é o sextavado, é o redondo, são todos os formatos. Tá? Aqui no caso dele, é o mesmo processo. Aqui vai também os rolinhos desse bolo, esse sobre esse em cima de uma base. E agora, onde eu vou colocar essas taças? Tá? Veja só. Aqui você vai colocar um disco quadrado, vai fazer o mesmo papelão com um disco quadrado, né? Sendo quadradinho, na largura onde a base vai ficar embaixo, em cima, tá? Você vai colocar os rolinhos dentro do bolo, tá? E o papelão em cima dos rolinhos. Só que assim, vai cobrir com o glacê marrom, em cima do glacê marrom você coloca o papelão. Quer dizer, o papelão vai apoiar em cima do rolinho. Depois você cobre com a pasta americana, deixando o papelão dentro do bolo. Para esconder. Você vai cobrir, você vai pensar que não tem nada. E a taça em cima, colocando o peso, porque está apoiado em cima do papelão, e embaixo do papelão tem os rolinhos apoiando o mesmo. Deu para entender? Aqui é o mesmo processo, esse em cima do vidro, e esse sobre esse, com os rolinhos dentro e o papelão também embaixo dele. Tá? Esse daqui é o mesmo processo, não tem outro lugar, tá? O papelão é embutido dentro desse, tá? Vai ficar apoiado em cima do papelão também. Tá? E os rolinhos embaixo dele. Esse daqui também é o mesmo processo, só que aqui no meio, essas divisoras do meio são de 4 de altura, tá? 4 de altura. É uma base de isopor que vocês vão usar realmente essa base de isopor no meio do bolo, tá? No meio do bolo vai o isopor de 4, só que assim, esse isopor não pode ir puro, tá? Tem que fazer o que? Tem que colocar um disco de papelão colado no isopor de um lado e embaixo do isopor fica assim, um disco de papelão em cima e o outro embaixo. Por quê? Se eu colocar os discos sozinho de isopor, o caninho que está embaixo vai perfurar o isopor, porque é fininho ao redor e buraco no meio. Deu para entender? Aí o bolo começa a riar com o peso. Principalmente quando for esse bolo aqui, vai poder ele arriar, porque o peso dele vai todo para esse bolo. E esse aqui está com um caminho dentro dele, então vai começar a pesar esse, e esse daqui vai entrar, vai perfurar o isopor no meio. Então você pega um disco de isopor, tá? Uma camada de um prato recortado, cola em cima do disco e cola embaixo. Tá? Aí você cobre com a pasta americana. Tá? Dentro desse bolo vai ter o rolinho no centro, 4, para poder apoiar o disco de isopor que está embaixo. Deu para entender? Esse aqui é montado também em cima de um disco de papelão ou em cima de um disco de poliestireno. Tá? Pode fazer de papelão, monta ele. Aí você colocou esse bolo, coberto já com pasta americana com os rolinhos, colocou outro disco, cola com glacê real. Tá? Aí você pega já palito de churrasco, ou assim, pode ser, mas aí mais grosso, que manda fazer de bambu mais grossinho. O mesmo processo que eu usei para montar esse bolo, vai continuar fazendo, vai pegar uma laterinha, já batendo, para poder perfurar e encostar no outro bolo, para não correr o risco dele correr depois. Só que eu tenho fazendo isso de acordo com os andares. Tá? Então cada um deles em cima da sua base, os isopores tudo um de um lado em cima e embaixo com papelão, para poder não aperfurar o rolinho, aperfurar o isopor. Colocou o rolinho, já bate com a matéria. Na técnica você usou a Nexec, a matéria bate, trouxe o alicate, corta bem rente e deixa ele seca dentro do bolo. Tá? Colocou o outro e o rolinho também vai. Aí procura você já colocar esse para poder atravessar o que está colocando por último e o outro. Aí você fala assim, mas esse bolo não vai arriar? Não, ele não vai arriar. Por que ele não vai arriar? Porque ele está muito bem prensado, ele está coberto com mármore e está coberto com pasta americana. Então o mármore dá sustento para o seu bolo. Tá? Agora sim, tem gente que faz a marmorização do bolo dentro de um aro. Já põe o mármore dentro do aro, já monta o bolo ali dentro, depois fecha com o mármore e puxa o aro. Dá errado, tá? Porque o bolo não está prensado, você está montando o bolo na hora. Qualquer peso que aconteça de um bolo sobre o outro vai rachar todo o bolo na lateral e o bolo vai se abrir. Então tem que ser bolo prensado. Tá? Deu para entender aqui? Esse daqui é o mesmo processo daquele